acometendo principalmente o ser humano. O tipo C, vocês veem até pelo tamanhozinho que ele é bem menos importante também, e principalmente no ser humano. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as epidemias que ocorreram, né? Quando a gente tem uma nova mutação viral, a população inteira fica suscetível àquela cepa, tá? Então, é como se ela nunca tivesse entrado em contato com aquele agente. E aí, em 2009, foi a última pandemia causada pela influenza, onde circulou o H1N1 PDM09, esse que foi o nome que foi recebido para o vírus que circulou naquela época e que vem circulando ainda hoje, tá? Então, hoje, nós temos circulando os principais, esse H1N1 PDM09 e temos o H3N2, principalmente ocorrendo nos períodos que vão de maio até setembro, né? E infectando principalmente hoje os humanos. Nós temos também de outros influenza que foram de origem animal, que podem infectar os humanos, né? Que é o H5N1, o H7N9, o H10N8, H3N2V e H1N2V, né? São os principais. Mas quais que a gente tem que guardar? Não pode esquecer. Dentro do A é o H1N1, né? E o H3N2, que são os principais que circulam mundialmente e que são os componentes da vacina, essa que a gente toma na unidade de saúde, tanto particular quanto a pública. Elas têm dois tipos do influenza A, que são esses, tá? H1N1 e H3N2. E na que a gente encontra na rede do tipo B, tem um do tipo B, que é o do tipo Yamagata, tá? Aí nós temos também o tetra, que entre Yamagata e Vitória. Falando então um pouquinho da história para vocês entenderem o que foi uma pandemia por influenza, nós tivemos em 1918, né, a gripe espanhola, que ela matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo. Ela cometeu em todos os locais, ela levou a óbito 1/3 da população da época. Aqui mostrando a pandemia nossa de 2009, né, onde que ocorreram grande número de casos. Quanto mais escuro, maior número de casos. Então, o Brasil, vocês podem ver que nós tivemos muitos casos, né? Mais de 50 mil casos. Os Estados Unidos, México, né? Aqui acho que é o Antártida, né? Não, Antártida não. Como que chama aqui esse país aqui? É dos Estados Unidos também, esse braço aqui. E, então, aqui a gente dividiu e 25% da população se infectou em 2009 com o influenza H1N1. Aí a gente pergunta, por que não matou tanta gente, não foi toda essa repercussão que a gente está tendo hoje com o Covid? Porque, na época, logo conseguiu-se uma vacina, né, que já foi incorporada, e também nós tínhamos uma droga que era eficaz, que é o oseltamivir. Aqui mostrando uma linha do tempo sobre as epidemias, né, ou as pandemias de influenza. Então, desde 1889, tem relato, né, de isolamento do vírus do influenza A, só que a que teve na Rússia foi o H2N2, depois nós tivemos em Hong Kong H3N8, depois a gripe espanhola, como a gente já falou, era o mesmo da de 2009, H1N1, e aí nós fomos tendo outras pandemias até chegar na nossa de 2009 e continuar circulando até hoje. Para vocês terem uma noção, volta e meia tem conhecidos nossos, eu trabalho também dentro de um hospital, e lá
frequentemente nós temos crianças internadas que entram com insuficiência respiratória, que vão para terapia intensiva e é isolado o influenza A H1N1. Então, ele é de muita importância clínica. Quando a gente fala em epidemiologia, a gente tem que pensar também quais são os grupos que são mais expostos a ter quadros graves do influenza, né? Então, quem são? São os grupos que são comuns às outras doenças também, né? Que são os mais suscetíveis, que de uma forma ou de outra tem a sua resposta imunológica que não está totalmente em funcionamento. Então, nós temos as mulheres grávidas. Vocês sabem que durante uma gravidez há uma redução da sua resposta imune, porque você tem um corpo estranho ali. Então, a sua resposta não é a normal que a gente encontra quando não está grávida, tá? Crianças com menos de 4 anos, os idosos, né? Então, os extremos de idade sempre são preocupantes. Porque o sistema imunológico não está totalmente ativado, e o outro porque há a senescência desse sistema imunológico, ele está envelhecido. Nós temos indivíduos com condições médicas crônicas, então, todos aqueles que têm, a gente chama de comorbidades, como doenças cardíacas, pulmonares, renais, metabólicas, qual que é mais importante? Diabetes, tá? Quadros neurológicos, doenças hepáticas, pacientes que têm problemas hematológicos também são mais propensos a ter complicações. Obviamente, indivíduos que têm doenças imunossupressoras vão ser extremamente suscetíveis e, como não respondem adequadamente, a ter complicações desse quadro. Então, entram aí os pacientes com AIDS, os que estão em quimioterapia, os que fazem uso de corticoide em doses imunossupressoras, né? E pacientes que tenham algum tipo de câncer. Nós, os profissionais de saúde, somos sempre expostos a essas doenças, e o nosso problema é que, além da gente se infectar, né, muitas vezes a gente tira de letra, mas a gente também vai transmitir para as pessoas que são vulneráveis, né? Como que ocorre, então, essa transmissão, gente? Ela ocorre por tosse, por espirro. Então, o que que são? São gotículas, né? Que são dispersas no ar e elas atingem normalmente até 1 metro e infectam as pessoas que são próximas e que respiram essas gotículas. Onde que a gente vê que isso ocorre com grande facilidade, né? Em locais onde a gente tem aglomeração. Então, nas escolas, né? Em hospitais, numa festa em que está todo mundo agrupado. Então, isso aumenta o risco de transmissão. Outra forma de transmissão, então, são as mãos contaminadas, quando a gente entra em contato com superfície em que a pessoa espirrou ou tossiu e que lá parou as gotículas nessa superfície, né? E aí alguém chega próximo, num período que ainda está viável, entra em contato com a mão e pega essa mão e leva no olho, no nariz, na boca, em alguma mucosa onde ele possa penetrar, principalmente da via aérea superior. Em climas temperados, gente, então, vamos lá, Estados Unidos, Europa, que o clima é temperado, essas epidemias, elas pode ocorrer tanto no inverno quanto em outras estações, tá? Sendo, lógico, muito mais grave no inverno. Agora, aqui, né, em região tropical, ela ocorre, gente, o ano inteiro. É óbvio que nós temos um predomínio que vai de maio a setembro, mas a gente encontra pacientes com isolamento de influenza A do início ao fim do ano. O período de incubação, ele é curto, tá? Rapidamente a pessoa já manifesta. Em torno de 2 dias, ela já tem manifestação clínica de um quadro de gripe, né? Ou da infecção pela influenza. Mas esse período de incubação, ele varia de 1, então com 1 dia você já pode ter manifestação,
até 4 dias. Aqui mostrando os tipos de influenza que circulam no mundo, tá? Vocês podem ver que nós temos aqui esse aqui, gente, em laranja é o influenza B, né? O azul ou verde claro é o H1N1 e esse turquesa é o H3N2. Vocês podem ver que eles circulam no mundo inteiro, são esses 3 que predominam. Só que sempre há em determinada localidade o predomínio de um ou de outro. Aqui, gente, só quis mostrar para vocês uma relação das pessoas que foram a óbito por síndrome respiratória aguda grave causada por influenza, tá? No ano de 2019, isso aí foi até bem no começo do ano, essa tabela. E aí a gente vê que quem que morre por influenza? Adultos, maior que 60 anos, pacientes com doença cardiovascular crônica, né? Aqui entra o quê? Cardiopatias, hipertensão, pacientes com diabetes mellitus e crianças abaixo de 5 anos, são os principais. Aí logo em seguida vem as pessoas com problemas pulmonares crônicos. Aqui mostrando a estrutura do vírus da influenza. Então, lembra que eu comentei que ele é denominado pelas hemaglutininas, né, que é o HA, aqui, ó, tá? E nós temos também as neuraminidases, né, que é essa cabecinha redondinha aqui, tá bom? Isso que vai dar o nome da influenza. Aqui a gente vê as fitas de RNA, né? A gente vê a camada, o envelope lipídico, né? O capsídeo, estão vendo? Esse verde aqui é o capsídeo, o envelope lipídio, e aqui onde está ancorado a neuraminidase, né? E as hemaglutininas. Aqui mostrando onde se ancora na célula humana, no receptor, tá? Tá vendo aqui? Esse aqui é o receptor, onde vai ancorar o vírus, tá certo? Então, ele vem aqui, isso é uma glicoforina, né? Se não tiver o anticorpo, ele encaixa essa área bem nessa região, tá bom? Aqui e aqui. Agora, se a gente tem um anticorpo, ele vai se ligar e proteger o indivíduo de penetrar dentro da célula. Aqui a gente vê como que ocorre essa replicação viral. Então, quando eu não tenho anticorpo, ele vai se ligar a essas terminações, tá? E aí ele vai penetrar dentro da célula por endocitose, né? Vai perder essa camada de proteção ao redor, vai liberar partículas de RNA, né, contendo o vírus. Isso vai incorporar no núcleo da célula e posteriormente vai formar novos vírus, né, ocorreu uma grande replicação viral e ele novamente é lançado na corrente sanguínea, estando apto a se localizar em outros locais do organismo, tá? Como que ocorre, então, essa resposta imunológica frente ao vírus influenza? Vocês viram que eu já mostrei aquela hora a produção de anticorpos contra as hemaglutininas, né? Ela é relacionada com a absorção do vírus, a gente viu também. E então esse anticorpo ele é capaz de bloquear a ligação do vírus e a fusão com a célula hospedeira. Vamos ver aqui? Ó, tá vendo aqui ele? Então ele vai impedir que ele se ligue nessas terminações onde ele poderia penetrar por endocitose dentro da célula. Outra coisa, produção de anticorpos, então, como a hemaglutininas, depois como neuraminidases, né? Só que a neuraminidase, ela não
previne a infecção, mas ela limita a liberação dessas novas partículas virais, tá? Depois nós temos a produção de anticorpos contra a proteína M2, né, que vai restringir o transporte dessa proteína, que também vai impedir a replicação viral. Nós temos também aí outras respostas que são específicas, que é a TCD8, que ela vai produzir, que é a nucleoproteínas, NP, ou proteínas do complexo polimerase, né? Que vai reconhecer esses peptídeos, né? Que vai ser apresentado por MHC de classe 1, e aí vai liberar várias citocinas, né? Então, é a nossa resposta imune específica. Também nós temos a liberação de fator de necrose tumoral do tipo alfa e interferon gama, né? Que também vai mediar ali a ruptura das células infectadas e vai diminuir a quantidade de vírus que são liberados nessas células. Aqui, resumindo todo esse processo, tá bom? Então, aqui, ó, o vírus, ele se liga nesses receptores, né, do ácido siálico, que eu já tinha mostrado lá atrás, sofre endocitose, aí aqui dentro ele vai liberar a proteína M2, ela vai sofrer uma endocitose, vai liberar a entrada de prótons, de novos genes, vai formar novas células, e aí vai sofrer o empacotamento, o brotamento e novamente liberado. Então, onde que vai agir esses anticorpos? Então, aqui, ó, anticorpos anti-hemaglutininas, né? Eles vão bloquear essa ação quando se liga, então, a esse ácido siálico. Depois, nós temos os anticorpos antinucleotídeos, que impedem a liberação do vírus, vão agir nessa fase de brotamento. Depois, nós temos anticorpos M2, que eles interferem no desnudamento viral, e temos a imunidade mediada por célula, que entra os MHC, aqui no caso de classe 1, que são pelas células TCD8, né, que vai ativar, então, a produção do interferon gama e do fator de necrose tumoral. Quais são os conceitos de influenza? Que tipo de manifestação clínica que a gente tem? A gente tem o extremamente comum, que é a síndrome gripal, né? Que tem febre, tosse seca, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça, né? Que é a cefaleia. O paciente fica prostrado. É comum as pessoas misturarem síndrome gripal com resfriado comum, tá? Eles não são a mesma coisa. O resfriado comum é causado por outro tipo de vírus e não tem toda essa repercussão que o influenza causa. Aí nós temos uma porcentagem de pacientes que vai evoluir para forma grave e vai desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, né? Onde, além de ter essas outras manifestações clínicas, ele vai evoluir com dispneia, que é falta de ar, e vai saturar abaixo de 95. O ideal que a gente sature é em torno de 98, 97, 98, 99. Então, quais são os sinais e sintomas da gripe sazonal? Uma febre que é de início súbito, lembra que eu comentei que o período de incubação de 1 a 4 dias, em média 2 dias. Então, ela aparece subitamente no início do quadro, acompanhado de uma tosse que é geralmente seca, que pode persistir por até 2 semanas. Então, uma dor de cabeça importante, dores musculares e de articulações, muita indisposição, dor de garganta, que o termo correto é odinofagia. Aqui, gente, nós temos manifestações como coriza e alina. Nós temos presença de secreção, tá? E em torno de 1 semana a pessoa se recupera e volta à sua vida normal, mesmo que com a tosse
persistente. Já na síndrome respiratória aguda grave, né? Esse paciente vai ser internado, geralmente ele vai para UTI, ele vai ter o quê? Um aumento da frequência respiratória, ele pode ter uma queda da pressão arterial em relação ao que é normal para aquele paciente. O batimento de asa de nariz, gente, é um dos sinais de insuficiência respiratória que a gente vê, né? Presença de cianose, porque não está perfundindo adequadamente. Tiragem intercostal, que junto com o batimento de asa de nariz é um dos sinais de insuficiência respiratória também. Esse paciente pode desidratar, ele perde o apetite, lógico, porque ele está ali lutando para respirar, toda a energia dele, todo o esforço dele é para que ele consiga manter a saturação o melhor possível, né? A febre geralmente é prolongada, né? E quem que são os principais? Eu já falei lá anteriormente, né? Só reforçando, gestantes menores de 2 anos, maior que 60 anos e com comorbidades. Aqui mostrando, então, onde os locais que são acometidos pelo influenza H1N1. Geral, então, nós temos a febre. Neurológico, nós temos letargia, então a pessoa fica largada, ela perde o apetite. Na nasofaringe, o que nós vamos ter? Presença de secreção, rinorreia e dor de garganta. Temos a presença de tosse, lembra que é seca. No sistema digestivo, a gente pode ter náuseas e vômitos e ainda podemos ter diarreia, apesar que nem todo mundo refere esse tipo de alteração. O diagnóstico, a maioria é clínica, mas, por exemplo, todo paciente que dá entrada no hospital, a gente colhe um exame que é chamado painel viral, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? E isso a gente vai conseguir fazer um diagnóstico definitivo. Esse painel viral, a gente coleta a secreção normalmente nasal, né? Lá atrás, e aí a gente vai fazer um PCR, que é para isolar o vírus, não é o anticorpo, aqui é o vírus mesmo. Então, aqui mostrando, tá vendo? A gente colhe lá atrás da nasofaringe, o ideal entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas. Normalmente, é quando o paciente chega, 3º, 4º dia, já está coletando, tá? As imunofluorescências, que é por anticorpos, normalmente não diz qual tipo de influenza ou de vírus que está circulando, tá? E o RT-PCR, ele consegue dizer se é o H1N1, o H3N2, ou B, adenovírus. Agora nós temos tido casos muito graves em crianças de metapneumovírus, tá? Eu sempre gosto de mostrar, quando a gente pensa na síndrome da resposta aguda grave, resposta inflamatória, a gente tem que ver o padrão do raio-x ou da tomografia, tá certo? Então, qual que é o aspecto comum? É o de vidro fosco, né? E a gente vai ter opacidades, pode ser dos dois lados, ele é de distribuição intersticial, então ele acomete bilateral. Aqui a gente vê, tá? As lesões, tá vendo? Isso tudo é o padrão de vidro fosco. Aqui a gente vê também esse padrão intersticial em todo o pulmão. Isso aqui é num raio-x, né? Pode ou não ter condensação. Geralmente a condensação ela é mais tardia e pode ocorrer também hemorragia alveolar difusa, e é isso que acaba levando o paciente a óbito. Todas essas regiões onde a gente vê esse padrão de vidro fosco, o que está acontecendo aqui, gente? Um processo inflamatório local. Então, a troca de oxigênio nessa região, ela é muito prejudicada, tá? A parede está espessada, está inflamado, tem presença de líquido dentro desse alvéolo. Aqui mostrando, né, a tomografia,
Olha todo esse comprometimento, gente. Tá vendo? Aqui a gente já tem uma condensação, o padrão de vidro fosco. Olha essa evolução aqui, tá? Que acometeu todo o pulmão. Essa área, gente, onde tem todas essas lesões, ela não perfunde, ela não ventila adequadamente, e isso vai levando o paciente a uma falta de ar progressiva. E como que a gente evita a influenza? Vacinação, como eu já comentei, né? Ela tem que ser anual, porque vocês lembram que eu comentei que a gente pode ter várias vezes, e o ideal é que todas as mulheres grávidas, em qualquer fase da gravidez, tomem a vacina contra a influenza, crianças com idade de 6 meses a 5 anos, os idosos com mais de 65 anos, as pessoas com comorbidades e os profissionais de saúde. Então, quem são as pessoas que se recomendam tomar? Todas as pessoas que têm o risco de ter formas mais graves da influenza, evoluindo para a forma com insuficiência respiratória aguda grave. E como que a gente evita, gente, isso? Isso aí nós estamos no momento que a gente tem discutido muito isso. Então, lavar as mãos regularmente, né, e secar adequadamente. Boa higiene respiratória, então cobrindo boca e nariz ao tossir e ao espirrar, usando tecidos e depois jogando fora. Aqui entram as máscaras, né, para impedir que você dissemine no local aquelas gotículas contendo partículas virais. O autoisolamento precoce daqueles que se sentem mal, que têm febre ou outros sintomas de gripais. Evitar contato com pessoas doentes, né? Que você pode agravar o quadro delas. E como eu já falei, quando a gente entra em contato com uma superfície que contém essas partículas virais e a gente leva nos olhos, no nariz ou na boca, isso com certeza a gente está levando e podendo adoecer por isso. Então, gente, vocês viram, conforme eu fui falando, que muitas das coisas que acontecem na influenza a gente vê no coronavírus, né? Até a forma de transmissão, as manifestações clínicas, é tudo muito semelhante. Você vai vendo que há muita coincidência. E isso é importante porque quando a gente vê as pessoas com essas manifestações da síndrome da resposta da respiratória aguda grave, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras viroses, né? Como eu comentei, influenza, metapneumovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório. Então, vamos falar então um pouquinho sobre o coronavírus, que é o que está circulando hoje no momento, que levou a essa pandemia, por isso que nós estamos vivenciando isso agora, né? De estar tendo essa aula online. A gente vê que já teve uma distribuição mundial mesmo, né? Com o número de casos estourando nos Estados Unidos, Itália, França, na Europa, né? Na Europa Ocidental houve uma explosão de casos. A China também, já numa fase agora mais sob controle, né? Que foi a que iniciou tudo. E os números, gente, isso aqui eu peguei ontem cedo, hoje já está outros casos, né? Ontem, mundial, a gente tinha em torno de 1,5 milhão de casos, com 83 mil óbitos causados pelo coronavírus. Aqui no Brasil, ontem à tarde, eram quase 16 mil, hoje já ultrapassou 16 mil, que eu já vi, com mais de 800 óbitos. Estados Unidos, hoje de manhã, tinha mais de 450 mil casos, com em torno de 13 mil, 14 mil óbitos. A Espanha, em torno de 150 mil, com em torno de 15 mil óbitos, e a Itália, 135 mil, em torno de 17 mil óbitos. Então, vocês veem o impacto desse coronavírus mundialmente, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os coronavírus. Os primeiros coronavírus humanos, eles foram isolados
em 1937. Foi a primeira vez que se detectou que tinha uma infecção por um tipo de vírus que era diferente. Só que ele só foi descrito e visto na microscopia em 1965, e o nome recebeu coronavírus por causa desses detalhes que simulam uma coroa, tá bom? Até 2019, nós tínhamos 6 espécies diferentes que causavam doença em seres humanos, né? 229E, NL63, OC43, o HKU1, né, que era altamente prevalente, associado a muitos quadros de resfriado comum, mas nada grave, né? Leva um quadro de resfriado, com coriza, com tosse, e que melhora rapidamente. Mas tem histórias, nós temos relato de duas espécies diferentes dentro do coronavírus, que é o SARS-CoV e o MERS-CoV. Esses dois, gente, eles têm origem de uma mutação e é zoonótico, relacionado com quadros graves que foram fatais, tá? E que levaram a óbito na China entre 2002 e 2003, 774 mortes. Quando a gente joga para os números que nós temos outros, chega a ser ridículo, né? Com 8.096 casos nesse episódio de 2002, 2003, comparado hoje com mais de 1 milhão, né? Aí vocês veem a importância hoje do que a gente está vivendo. Então, a letalidade do SARS-CoV foi em torno de 9,5%. E já do MERS-CoV, gente, ele foi responsável por surtos no Oriente Médio em 2012, e nós tivemos 2.494 casos, com 858 mortes. Então, foram poucos casos, mas olha a letalidade, 34%. Aí a gente chega hoje no que aconteceu. O primeiro isolamento do SARS-CoV-2 foi em Wuhan, né, numa província de Hubei, na China, em 1º de dezembro de 2019, mas ele só foi divulgado em 31 de dezembro de 2019. Atualmente tem saído artigos que dizem que já estava circulando, tá? Antes do dia 1º de dezembro, ele já estava desde novembro, tem relatos de quadros semelhantes ao que depois foi identificado como o SARS-CoV-2. Então, vamos falar um pouquinho da nomenclatura do coronavírus? O que é o coronavírus? Porque a gente vê coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, então vamos lá. Coronavírus é o nome da família do vírus, tá certo? Aí, o SARS-CoV-2 é o nome oficial desse vírus que está circulando hoje, que está causando todo esse problema, né, essa pandemia. E Covid-19 é o nome da doença causada pelo novo coronavírus, tá certo? Então, o coronavírus, ele também é um vírus RNA, como a influenza. Ele está presente tanto em humanos como em outros mamíferos e aves. Ele é da ordem do Nidovirales, da família Coronaviridae e da subfamília Coronaviridae. Nós temos 4 gêneros, que é o alfa, o beta, o gama e o delta coronavírus. O SARS-CoV-2, que é o que está circulando atualmente, ele é um beta coronavírus. E olha aqui que coisa interessante. Ele é comum em humanos, morcegos e outros animais selvagens. E ele tem uma semelhança genética de 96,2% com o coronavírus de morcego, tá? O que a gente vê, então, no SARS-CoV-2? Na microscopia eletrônica, presença de círculos, né, com espículas, que terminam naquelas gotas que formam a coroa, que vão exteriorizar na superfície, né, do vírus.
como eu já falei, é um RNA de fita simples. Ele tem um receptor na superfície celular que vai se ligar à proteína, gente, a enzima conversora da angiotensina 2, tá certo? Então, ele tem esse receptor, aí vem essa enzima conversora da angiotensina 2, que é uma proteína de membrana, que ela vai estar presente nos rins, no coração, no trato gastrointestinal, nos vasos sanguíneos e principalmente no pulmão, nas células epiteliais alveolares, né? Então, você imagina, ele tem um receptor para essa enzima, ele vai se ligar com muita facilidade nesses locais, tá? Aqui mostrando, então, o que a gente vai ver aqui. A glicoproteína espicular do tipo S, que eles falam de spike, né? Que vai ancorar os receptores da angiotensina, tá vendo? E aí vai penetrar dentro dos pneumócitos, principalmente. A gente tem aqui o RNA simples, a gente tem o envelope ao redor do vírus e temos a hemaglutinina, que é essa azulzinha aqui, tá? Esterase, é o HE. Então, olha, a proteína spike, ela ancora esses receptores do ECA2, né? E a proteína N, essa aqui, cadê a N? Aqui. Proteína N, ela vai fazer o quê? Ela é responsável pela replicação viral, né? E é a principal causa de autoimogenicidade que ocorre durante esse vírus. Achei importante trazer para vocês sobre a taxa de infectividade do coronavírus. Então, como que é essa transmissão? Qual que é o risco da pessoa se infectar quando entra em contato com o coronavírus? Quando a gente entra em contato com influenza, nós temos o risco de 1,3 de ocorrer a infecção. Então, para cada eu estou infectada, eu vou infectar 1,3 pessoas. No caso do coronavírus, tinha esse trabalho com 1,5, 3,5, atualmente já está em 4. Então, para cada pessoa que se infecta, ela transmite para mais 4 pessoas. E aí vai naquela cadeia que a gente já viu. Quem que é qual que é a doença que tem a mais alta infectividade que a gente conhece? É o sarampo. O sarampo, para cada pessoa que é infectada, ela infecta de 12 a 18 pessoas. Qual que é a nossa sorte? Vacina, né? E a vacina funciona muito bem. E nós só temos um tipo de antígeno no sarampo. A transmissão, então, do coronavírus, igualzinha à transmissão da influenza, né? Então, pessoa entra em contato com pessoa sintomática, que vai estar liberando gotículas, né? Durante a tosse, durante o espirro, durante a fala. Quando a gente fala, a gente propaga essas gotículas também. Vai estar presente em catarro, que não é um sintoma frequente, não é uma manifestação frequente do coronavírus. Quando a gente entra em contato com, aperta a mão, contato com objetos, superfícies contaminadas. Outra coisa importante que a gente tem que saber, lembra que o período médio de incubação do influenza era em torno de 2 dias, variando de 1 a 4. Agora, olha aqui do SARS. É de 5 a 6 dias o período de incubação e pode variar de 0 a 14 dias. Até 2 semanas a pessoa pode estar no período de incubação do SARS-CoV-2. O tipo de resposta imunológica, gente, eu coloquei tudo isso aqui, mas o que eu quero dizer para vocês? É que eles estudaram pacientes, a resposta imunológica, o Lancet publicou um artigo sobre isso, e eles viram que esses pacientes que tinham uma forma grave,
eles tinham uma coisa que a gente chama normalmente de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, há uma deflagração da resposta inflamatória. O organismo ele responde além do que deveria, né? Então, por isso, uma resposta hiperinflamatória. E com isso, ele libera um horror de citocinas, tá? E essas citocinas acabam levando a uma maior lesão celular também, tá certo? Então, eles chamam de linfohistiocytose hemofagocítica, né? Que tem uma hiperativação imunológica, que ocorre quando as células natural killer e os linfócitos T citotóxicos não eliminam os macrófagos ativados, leva a uma produção excessiva dessas citocinas pró-inflamatórias, a um aumento excessivo de L2, fator estimulador de colônias de granulócitos, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa. Então, há uma super resposta. Então, vamos guardar o nome? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E isso vai levar àquele quadro grave que o paciente apresenta. Quais são as manifestações clínicas que a gente tem do COVID-19? Então, a gente pode ter uma forma branda, né? Simples, tranquila, né? Que a grande maioria, pode ver aqui, cai em torno de 81% quando a gente tem a doença branda com uma pneumonia sem complicação. Então, a maioria das pessoas tem isso. Aí a gente tem a pneumonia severa, que ocorre em torno de 14%, já com essa resposta inflamatória importante. E aí a gente tem a síndrome da resposta inflamatória aguda grave, 5%, que vai complicar com sepse e choque séptico, e é esse paciente que vai ter uma má perfusão, né, uma baixa concentração de oxigênio, uma resposta inflamatória sistêmica, e esse paciente vai chocar e ir a óbito. Os principais sinais e sintomas que a gente encontra, então, febre, tosse, fadiga, né, produção de secreção, cefaleia, presença de hemoptise a gente pode ter um comprometimento cardíaco, uma lesão da musculatura cardíaca, a gente pode ter uma hipoxemia, né, e vai se manifestar como uma falta de ar, uma dispneia. Ele tem também uma baixa concentração de linfócitos no hemograma, uma linfopenia. Ele pode ter diarreia. Isso aí são as manifestações sistêmicas. Quando a gente entra no quadro respiratório, o que ele pode ter? Ele pode ter uma rinorreia, mas não é comum. A maioria não tem. Ele pode ter espirro, né? Ele pode ter uma pneumonia. Ele vai ter o raio-x com padrão de vidro fosco, né? E essa síndrome da resposta do quadro agudo respiratório, do esforço respiratório agudo, tá bom? Aqui mostrando o raio-x, vocês estão vendo que é extremamente parecido com o da influenza? Ó, olha o comprometimento, esse é o padrão de vidro fosco, há um comprometimento todo intersticial, tá? Nós temos aumento da proteína C reativa, que também encontra nas outras doenças, e uma linfopenia. Os grupos de maior risco, gente, aqui a gente amplia um pouquinho em relação ao influenza. Aqui entra a população indígena aldeada, né? Entra a síndrome de Reich, que também ocorre na influenza, apesar de não estar relatado quando a gente encontra, mas a gente já sabe que há um maior risco. Pacientes obesos são mais propensos a casos graves. Nós temos um indivíduo, um rapaz internado num hospital privado aqui, ele tem 30 e poucos anos, com quadro, ele está com traqueostomia, entubado, com a forma gravíssima. Se a gente tiver um óbito, provavelmente vai ser ele, mas qual que é o fator de risco dele, sendo que ele é jovem? É obesidade, tá?
Outra coisa que a gente tem encontrado demais, gente, hipertensão. Muitos pacientes têm hipertensão. Então, e outra coisa extremamente comum tem sido o diabetes, tá? São os mais frequentes. O diagnóstico laboratorial. O RT-PCR em tempo real, né? Que você faz o isolamento viral, enquanto ele persiste ali, depois você não consegue. E agora, gente, eu nem coloquei aqui, porque isso ainda não está totalmente testado, né? São as sorologias. Já chegou aqui em Campo Grande a sorologia que vai fazer testar IgM e IgG. O que nós já estamos vendo? Que não tem vindo IgM. Os exames que têm vindo positivo já é IgG de cara, tá certo? Então, com IgG positivo, a gente já considera que a pessoa está doente ou esteve pelo SARS-CoV-2. Então, gente, era isso que eu tinha para comentar. Eu não quis aprofundar mais no coronavírus, eu passei mais as informações que já estão sedimentadas na literatura, tá? E não quis entrar em tratamento, porque vocês ainda estão no segundo semestre, não cabe ainda esse tipo de abordagem aqui. Muito obrigada, estou aberta aí a perguntas. Pro, olá, eu tenho uma pergunta. Fala. Em relação, assim, só para tirar uma dúvida, porque eu sei que a senhora e a Luciana também são infecto, e eu tinha visto uma matéria no jornal relacionada ao Covid, né? Que saiu recentemente. É sobre um bebê que ele nasceu com coronavírus e a mãe dele deu negativo, e aí é só a matéria, assim, e daí os médicos ficaram intrigados com isso, os pesquisadores, sei lá. Eu queria saber se vocês hoje, né? Saiu hoje, né, na imprensa isso, né? Isso, aham. Não sei se foi hoje ou foi ontem, eu acho que foi hoje. Na verdade, eles estão correlacionando isso com infecção hospitalar, tá? Ah, então é infecção hospitalar mesmo, Eles seria. estão suspeitando que a principal causa seria hospitalar após o nascimento. Ah, tá, então tá bom, obrigada. Você viu alguma coisa diferente, Luciano? Não, foi isso mesmo, essa Foi isso discussão. mesmo, né? Chance Hospitalar. de ter adquirido lá, né? Isso. Tem duas perguntas no chat aqui. Ah, Um sobre a transmissão dos portadores assintomáticos, se transmitem ou não. gente, ó, já está comprovado que transmite, tá? Inclusive, eles vão fazer uma testagem agora seletiva de várias pessoas, eles vão fazer no drive-thru, vão testar 150 pessoas por dia para ver a porcentagem de assintomáticos que tem na população e aí poder ver qual que é o risco de transmissão desses assintomáticos, mas eles transmitem também, tá? Já tem trabalhos que comprovam isso. Professora, Fala. é o Paulo Henrique. Eu que perguntei porque no slide da senhora está fazendo menção apenas a sintomáticos, a pessoas sintomáticas, entendeu? Aí por isso que eu coloquei aquela indagação ali. É porque, na verdade, eu coloquei só aquilo que já está sacramentado. Eu não coloquei nada na aula que fosse assim, que não esteja publicado, que não tenha já a confirmação e o aceite de toda a comunidade científica, tá? Tá. Ok. Você viu alguma coisa diferente, Lu? Luciana? Oi, Ana, isso mesmo. Eu estava só levando a neném para o Elias aqui agora, por isso que eu demorei para responder. Não, mas você concorda comigo, né? Que já Sim, tem agora, né? E aí a gente vai começar a ver a dimensão disso se a gente conseguir fazer a testagem, né? A gente não consegue ter a certeza e não consegue ter a dimensão disso se a gente não testa a pessoa assintomática, né? Isso.
Aí tem alunos perguntando aqui também sobre a gente poder pegar 2 vezes o COVID, se ele vai deixar uma resposta imune para longo prazo ou não, né? Se já tem casos descritos. Não tem casos descritos. Mas Não existe tem já uma ainda. especulação sobre isso, né? Teve um estudo lá que caso, falou... né, que pegou 2 vezes lá na China mesmo, né? Ele estava especulando se era a mesma infecção que fez Isso. um momento bifásico ou se seria uma segunda, mas não teve mais repercussão isso também, né? Então, a gente acabou não vendo mais isso. Então, e até agora a gente ainda vamos ter que esperar um tempo para poder responder a essa pergunta, né? Ainda é muito novo para a gente poder saber. Tem mais uma pergunta de um aluno aqui do por que acontece aumento da PCR. Aí eu acho que é uma questão de conceito aqui também, diferenciar o que é a PCR, proteína C reativa, e o que é a PCR que a gente usa para testar o paciente, né? Como que é que ela perguntou? Por que acontece aumento da PCR? A PCR, proteína C reativa, ela faz parte da resposta imune inata, né? Exatamente, é da primeira linha, né? Resposta imune inata. Isso. E que vai fazer o ambiente pró-inflamatório ali. E existe a PCR, que é a PCR para a gente testar o paciente, que é um exame, né? É uma coisa diferente, para a gente diferenciar isso. E aí a gente vai usar a proteína de reação em cadeia para identificar o vírus, a sequência específica do vírus, para identificar qual é o vírus que está ali, né? Quando a gente faz um exame de virologia. Esse é o RT-PCR, né? Isso. E o PCR habitual que a gente sempre fala, ele detecta uma resposta inflamatória naquele organismo, tá? E quando a gente tem quadros graves, ele eleva muito, e casos mais benignos, ele aumenta um pouco, né, Luciana? A gente vê isso muito, a gente usa muito isso para monitoramento de quadros infecciosos dentro de pacientes internados. E para diversas doenças isso, né? E também a gente usa selecionado, às vezes, para pacientes pediátricos, para pacientes que daí a gente tem índice, às vezes o aumento não é muito grande, mas o fato dele estar acima de um valor, ele dá a representação para a gente de que aquele paciente tem uma doença mais grave, mesmo que não seja um valor numericamente alto, mas acima de um limite de corte na pediatria a gente usa também. Mais alguma aí no chat? Tem uma pergunta agora aqui sobre a hiperventilação imunológica. Outros vírus fazem... Hiperativação, né? Hiperativação. Pode, sim. Tem algumas doenças que elas levam a essa... Isso é um quadro muito preocupante, sempre muito grave, tá? Essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E, geralmente, esses pacientes, eles mesmo se agridem, entendeu? Ele agride o próprio organismo e isso leva a uma complicação muito importante de diversos órgãos, inclusive, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Luciana? A gente pode falar sobre a sepse, né? Então, assim, uma série de pacientes por diversos micro-organismos diferentes, infecções diversas, podem levar a essa disseminação da infecção e que tem todo esse componente da desregulação imunológica, né? Que ao mesmo tempo que provoca uma resposta exagerada, também provoca uma resposta ruim, desregulada, né? Que nem sempre ela é eficaz e nem sempre consegue resolver a infecção, mesmo não consegue controlar a presença do micro-organismo e faz toda essa resposta exagerada que é maléfica para o organismo. Tem uma pergunta sobre o ambiente, como que ele influencia na transmissão. Gente, então, vocês viram que a gente conversou sobre as partículas, né? Sobre as gotículas que a gente elimina pela tosse e por tudo. Então, quando a gente tosse, ou a gente põe a mão na boca, liberou gotículas e coloca em cima de uma superfície, a gente está contaminando aquele local.
e ele vai permanecer viável. Aí cada tipo de material tem um tempo que permanece viável, tá? Tem inúmeros estudos sobre isso, e então ele influencia nisso. Agora, eu não sei se você quis dizer isso ou se você quis dizer em relação à temperatura, que pode ser também. Então, assim, acredita-se que... O que acreditava-se? Que com o frio haveria um quadro muito mais grave. A gente nem sabia como que seria essa doença em países com uma temperatura melhor, mais elevada. E aí, o que é assim? Onde há frio, com certeza é mais grave. Se a temperatura é abaixo de 23, ele tem formas mais graves da doença, tá? Então, por isso que a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente viu na Itália, na Espanha, tudo isso no período de inverno deles, né? Na China. Agora, a umidade também interfere, tá? Quanto mais úmido, mais ele dissemina com maior facilidade, mas tem surpreendido que em alguns locais, mesmo com temperatura elevada e com baixa umidade, ele tem replicado também. Como está acontecendo em São Paulo, né, gente? São Paulo, nós estamos com uma disseminação importante, né? E mesmo com as medidas de isolamento, lá é o local onde tem aumentado bastante. Ceará também está tendo uma transmissão grande. A gente vê alguns países como Hong Kong, alguns países ali na Ásia, né, que também tem uma temperatura boa e que também tem tido muitos casos. A Austrália, que também tem a mesma temperatura nossa aqui, também tem tido muitos casos com gravidade. Então, achava-se que nós teríamos menos casos e sofreríamos menos com o coronavírus, mas não é o que está sendo visto na prática. Alguma coisa, Luciana? Tem alguma explicação para essa, quanto maior a umidade, mais a disseminação? Porque a gente discutiu em tutoria em relação ao clima mais seco, né? Agora, a umidade, tem alguma explicação por conta dessa disseminação? Não, é mais pela propagação mesmo, gente, e predispõe a mais quadros virais, mais quadros respiratórios, né? Você viu alguma coisa diferente, Luciana? No Covid, por enquanto, a gente tem especulação, né? A gente fica supondo, mas a gente ainda não tem. A gente precisa ver como ele vai se comportar nos locais de diferente umidade e clima, né? Mas para influenza, a gente tem realmente essas questões de que no período de inverno a gente tem um aumento muito grande do número de casos, mas não quer dizer que a gente não tenha casos no período do verão, né? Então a gente tem endemias, e que são o quadro que acontece ao longo do ano todo, sempre a gente tem um número endêmico de casos, e a gente tem momentos de epidemia, quando a gente tem muitos indivíduos suscetíveis, quando a gente tem essas variações do vírus, né, e em situações ambientais favoráveis. Então, e aí a umidade para o vírus da influenza, ela interfere muito com a integridade da mucosa, né, nasal. Então, isso também vai modificar a facilidade ou não do indivíduo de perder barreiras físicas e poder acontecer a entrada do vírus, né? Então, isso facilita nesse sentido, tá? Com relação à propagação das gotículas, talvez quando a gente tem mais umidade no ambiente, de repente essas gotículas fiquem mais ou menos suspensas, né, no ambiente, mas não sei se com relação à duração do vírus no ambiente, não sei se isso modifica pela umidade. Queria As fazer uma pessoas pergunta. saudáveis podem ficar com alguma sequela? Eu estou só responder isso aqui. Isso também vai depender do grau de comprometimento, né? Você imagina, uma pessoa que ficou entubada, ficou em ventilação mecânica, fez um choque séptico, então, com certeza, ela vai ter algum comprometimento posterior, tá? Mas é por conta de todo o procedimento que ela sofreu depois em vigência da ventilação mecânica, tá? Mas, assim, em relação aos outros quadros, que eu saiba, acho que recupera tudo. Você viu algo, Lu? Existe uma
possibilidade de você ter uma lesão pulmonar que fique residual, né? Você tem uma lesão extensa, mas a princípio ela é uma lesão que recupera, mas depende da capacidade de regeneração daquele pulmão. Então, se é um pulmão que já tem um grau de fibrose, um grau de DPOC, alguma outra doença de base, isso pode ficar mais difícil de acontecer, né? Mas pode ser que fique uma lesão da doença e principalmente as lesões do fato de você ter ficado mesmo internado, de poder pegar uma infecção secundária no hospital pela invasibilidade da ventilação também, né? Eu queria saber por que não usaram os anticorpos das pessoas que já foram curadas do Covid para fazer vacina. Não é efetivo? Por quê? Quando você tenta usar anticorpos, você está fazendo soro, né? Você está procurando fazer uma imunidade passiva. Você está colocando o anticorpo pronto para o indivíduo para que ele se defenda naquele momento de surto, né? Então, isso não é bom a longo prazo, porque esse anticorpo que você colocar ali, ele é um anticorpo que em algum momento vai morrer, né? Vai ser depurado. Mas, quando você coloca uma vacina, você tem que colocar um antígeno proteico que vai induzir uma resposta T e gerar uma resposta imunológica duradoura. Você vai ter uma célula de memória para isso. Então, a gente tenta todas as maneiras, né? Então, será que existe a possibilidade de fazer um soro? Então, são coisas que estão sendo estudadas também, tá? Tem vários grupos estudando isso, tá? No mundo inteiro. É uma das possibilidades que pode ter sucesso ou não futuramente, tá? Mais alguma coisa, gente? Tem uma pergunta sobre fibrose aqui. A fibrose seria um problema na cicatrização. Então, uma vez que aconteceu uma lesão, o órgão precisa se regenerar para voltar ao normal, né? Quando você tem uma cicatrização ótima, você volta ao normal, aquele tecido fica como se nunca tivesse acontecido nada. E a fibrose é uma cicatrização que não... É a cicatriz, na verdade, né? É quando aquele tecido não tem a sua função normalizada mais. Tem um depósito de colágeno ali naquele local. Então, depende da gravidade da lesão e da forma como a recuperação vai acontecer. Aqui está perguntando sobre por que ocorre um agravamento no paciente portador de diabetes mellitus ou hipertenso. Na verdade, essas pessoas, o diabetes mellitus, geralmente tem uma síndrome metabólica, né? Ele tem outras associações e isso leva a uma resposta imune alterada, que não é a ideal, né? Agora, você sabe mais alguma coisa sobre isso, Luciano? O diabetes, ele é fator de risco para várias doenças. Várias doenças, né? Exatamente. Né? Não é só para... possibilidades é a inflamação crônica que o paciente tem, né? Como o paciente HIV tem também, como pacientes que têm artrite reumatoide, lúpus, miastenia, porque são pacientes que estão constantemente inflamados. E como eles estão constantemente inflamados, eles têm uma série de repercussões sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema pulmonar, sistema renal, todos esses órgãos, eles ficam com uma função prejudicada de alguma maneira, né? E aí, como você tem todo esse acometimento sistêmico, não funciona tudo muito bem, você tem uma chance de ter, é como se você tivesse uma doença pulmonar também, né? Então, tem se observado que os pacientes que têm diabetes e que estão com a glicemia alta são aqueles pacientes que estão tendo complicações maiores no caso dos pacientes com diabetes. Então, seriam esses pacientes que estão, naquele momento, fazendo esse quadro de inflamação recorrente, né? Eles não estão estáveis, né? Controlados, que a gente fala. Oi, Ana, voltei. Tive que sair por causa da neném aqui, desculpa. Peraí, não, tem algumas coisas aqui. Já sabemos que o mecanismo de virulência do COVID, se sim, o que difere de um H1N1, por exemplo?
A professora colocou ali na palestra, né? Um slide que tem as... Tem a diferença entre um e outro, né? Que são os receptores, né? Que eles têm ali de superfície, a neuraminidase, hemaglutininas, que é diferente de um para o outro, que está presente no H1N1, não tem, já são outros que ocorrem no coronavírus, mas a forma de que ele é incorporado, que ocorre endocitose, e que depois ocorre toda a liberação dentro da célula, depois o brotamento, é muito parecido. Seria mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, mais fácil, né? Uma pessoa tem infectado outras de uma forma muito mais rápida, né? Uma das coisas que estão se discutindo é se as gotículas, se as microgotículas também são capazes de gerar infecção, né? Que daí elas teriam um alcance maior do que 1 metro, 1,5 metro, que seria das gotículas que a gente tradicionalmente coloca, né? Mas a gente tem visto uma transmissão muito fácil, né? Mas assim, o tempo ainda vai dizer quais são esses mecanismos, né? A gente tá. Ele está falando em relação à transmissão. Isso aí estão se estudando ainda, não saiu nada, né, definitivo. A gente só sabe que é 4 vezes mais do que na influenza. E o óbito, saiu um trabalho até que o Júlio Croda mostrou para a gente 18 vezes mais óbito do que no influenza também. O paciente com asma, ele evolui com pneumonia mais fácil que os outros grupos de risco, é o mesmo. Na realidade, o paciente com asma, ele está abaixo no risco do paciente obeso, do paciente hipertenso, do paciente maior de 60 anos, tá? Ele está lá em torno... O risco é bem mais baixo ali, tá? Em torno de 4, 8% de ter uma complicação, tá? Não é o mesmo dos outros fatores de risco, não. Os mais correlacionados são esses. Você sabe o que tem dado muito problema? Cardiopatia. Pacientes cardiopatas não têm respondido bem. Muito dos óbitos é correlacionado com cardiopatia. Eu acho, sinceramente, eu não saberia dizer especificamente, mas eu acho que é porque esse paciente é muito grave, ele vai para terapia intensiva, então ele vai usar drogas, ele vai usar muitas medicações que podem interferir, e aí você imagina, ele não tem uma musculatura cardíaca que esteja funcionando adequadamente, não responde da mesma forma, e isso leva a uma maior complicação. Quer falar alguma coisa, Luciana? Acaba descompensando a doença de base, né? Exatamente. Então, estava relativamente compensado, e daí essas mudanças são tão abruptas e tão graves que elas descompensam a doença de base. O obeso, estou perguntando com relação ao risco ali também, uma das possibilidades é essa questão da inflamação crônica e hiperinflamado sempre, né? Uma das possibilidades para o obeso é isso também. E fora que o obeso, ele tem junto, né? Ele pode ter diabetes, ele geralmente tem hipertensão, ele pode fazer uma nefropatia, tem várias situações, né? Que junto com esse processo inflamatório levam ao agravamento do quadro. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Hoje a conexão deu certo, né, gente? Ninguém reclamou aqui no cantinho, deu tudo certo. Ótimo. Então tá bom. Ok, daí só queria conversar com vocês então também, que eu conversei com o Ivan sobre as palestras gravadas aqui na plataforma, parece que o acesso na plataforma é só para os professores mesmo, mas eu vou pegar isso que está gravado e vou colocar num site do YouTube, tá? Eu vou aprender a fazer isso e vou disponibilizar para vocês lá. Vai ser um acesso restrito para as pessoas do grupo. Então, eu preciso de vocês de um e-mail de turma. Não sei se vocês têm um e-mail do Gmail que compreenda todos os alunos. Se puder também a representante pegar esse e-mail e incluir os alunos que são do MHE também,
para que a gente possa passar para todo mundo, tá bom? Tem e-mail sim, prof. Hotmail. Ok, você consegue incluir o grupo do MHE? Acho que dá para mandar para ele sim. Eu só quero checar depois, porque o Ivan me passou e-mail do Gmail. Eu não sei se o do Hotmail é a mesma coisa, mas eu acho que sim, tá? Mas eu acho que não tem problema ser de outro, do Hotmail e não do Gmail, tá? Mas então quero agradecer a Ana, muito obrigada, Ana, a palestra foi muito boa, bem esclarecedora mesmo. Obrigada pela sua disposição, tá? Ah, obrigada. Um abraço, gente. Obrigada. Você vai desligar a gravação aí? Vou. Então tá. Beijo, gente. Tchau. 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 Obrigada. Tchau, obrigada.